Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 18 pássaros da fauna brasileira foram resgatados em situação de maus tratos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Eles estavam dentro da mala de um passageiro, um homem belga, que tentava embarcar para a França. Foi durante a fiscalização das bagagens no raio-x que os pássaros foram identificados em pequenas caixas. O passageiro belga não tinha autorização para transportar os animais. Os pássaros entregues ao Ibama são de espécies nativas do Brasil: tangarazinho, saíra sete cores, douradinha, militar e saíra da terra. Segundo a Polícia Federal, o belga deve responder por crimes contra a fauna, receptação e maus tratos. O contrabando de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo, atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. Cerca de 38 milhões de espécies são retiradas ilegalmente da natureza por ano no Brasil. E de cada 10 animais traficados, 9 chegam mortos ao local de destino. Outra apreensão de animais chamou a atenção. Foi na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, ao Paraguai. Os animais eram transportados em mochilas. O homem viajava de táxi com destino a São Paulo sem a documentação das espécies, quando foi parado na fiscalização da Receita Federal. Com ele estavam 10 lagartixas de crista, 12 jacarés e 2 serpentes, uma sucuri e uma piton. Em depoimento, o brasileiro admitiu que comprou os répteis para revender ilegalmente no Brasil. Cada animal pode custar até R$3 mil no mercado ilegal. Esse tipo de apreensão de animais, assim, nessa quantidade, na forma como eles estavam sendo transportados, foi algo inédito aqui na Ponte da Amizade. Petrobras anuncia redução de 14 centavos no preço da gasolina nas refinarias. Ibama autoriza furo de poço na Foz do Amazonas em busca de petróleo e gás. Governo lança crédito para a reforma da casa própria. Mulher é atingida por tijolo jogado de viaduto em Belo Horizonte. E daqui a pouco tem o duelo entre Vasco e Fluminense, com transmissão da Record R7 Record Plus. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O Jornal da Record traz mais detalhes sobre as irmãs que são suspeitas de serem assassinas em série. Hoje, a Justiça converteu a prisão de uma delas, a Roberta Fernandes, em prisão preventiva. Roberta alega inocência. A repórter Ingrid Gribel revela trechos inéditos do depoimento dela para a polícia. Para o Ministério Público, as gêmeas Roberta e Ana Paula Fernandes, de 36 anos, agiram juntas. Ana Paula já havia sido denunciada pela promotoria. Agora, Roberta foi acusada de encorajar a irmã na execução de 4 pessoas, entre janeiro e maio. A Roberta é aquela que, de alguma maneira, instiga a irmã a praticar os delitos, até porque ela sempre tem por objetivo angariar vantagem em todos eles. A Justiça decretou a prisão preventiva de Roberta. As gêmeas devem ir a júri popular por 4 homicídios triplamente qualificados. O envenenamento é um dos agravantes. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 130 anos de prisão. Roberta admitiu ter ajudado Ana Paula a queimar o sofá onde o vizinho delas, Marcelo Fonseca, foi encontrado morto com sinais de envenenamento. Para a polícia, foi uma tentativa de apagar vestígios do crime. Sobre o assassinato de Maria Aparecida, que pode ter sido morta com um bolo envenenado, Roberta admitiu que comeu o bolo e tomou café na companhia dela e da irmã. No caso de Neil Correia, que morreu depois de comer uma feijoada comprada por Ana Paula, Roberta negou participação. Já na morte do tunisiano Haider Masres, que teve uma parada cardíaca depois de tomar um milkshake oferecido por Ana Paula, Roberta confirmou que ajudou a forjar a falsa gravidez da irmã para pressionar a vítima e considerou o plano uma brincadeira de mau gosto.
Então está claro a participação dela, que ela se beneficiou. Ela, de certa forma, até é o cérebro dessa dupla. A defesa das gêmeas nega o envolvimento de Roberta nas mortes e questiona a confissão de Ana Paula. Em Belo Horizonte, uma mulher ficou gravemente ferida depois que o carro em que ela estava foi atingido por um bloco de concreto atirado de cima da entrada de um túnel. O suspeito foi preso. O bloco de concreto atravessou o teto solar do carro. A mulher, o marido, a filha de 2 anos e um sobrinho do casal voltavam de uma corrida de rua. Na entrada de um túnel, a passageira de 39 anos foi atingida. O túnel onde tudo aconteceu é este, na região central de Belo Horizonte. Não há restrições de acesso ao local de onde o bloco de concreto foi arremessado. Lá, há pedras e pedaços de construções. O homem que jogou o bloco de concreto foi preso esta tarde e trazido aqui para o batalhão da Polícia Militar. A PM contou que tudo aconteceu durante uma briga entre pessoas em situação de rua. Pessoa em situação de rua com 30 anos, com cerca de 30 passagens, a maioria por dano, furto, uma passagem por incêndio. O suspeito foi encontrado em uma casa de recuperação para dependentes químicos. A vítima passou por uma cirurgia de reconstrução facial num hospital público. Segundo familiares, ela está fora de perigo e deve ser transferida para um hospital particular. Ele confessa que teve uma discussão para se defender, ele arremessa esse tijolo, que infelizmente veio a atingir um veículo. No Rio de Janeiro, a Justiça manteve a prisão de 7 pessoas que estavam numa festa em homenagem a milicianos mortos. Entre os envolvidos está um policial militar. A faixa encontrada na festa declara gratidão à família Braga, que comandou uma das maiores milícias do Rio de Janeiro por mais de uma década. A comemoração em praça pública, em Guaratiba, na zona oeste do Rio, só foi interrompida com a chegada da polícia. Nós vimos uma série de brinquedos montados, pensamos que tratasse apenas de uma festa ali visando conquistar ali a simpatia dos moradores, né, com uma festa para as crianças, mas na verdade havia ali uma homenagem. Nas fotos aparecem Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, o irmão dele, o Wellington da Silva Braga, o Eco, e o sobrinho, Mateus da Silva Rezende, o Faustão, todos mortos em confrontos com a polícia. Na época, a morte de um dos últimos integrantes da família no comando do grupo paramilitar provocou uma série de ataques no Rio. Mais de 30 ônibus foram incendiados. Um dos presos durante a operação é um soldado da PM. De acordo com a Polícia Civil, ele teria envolvimento com a milícia e fazia imagens aéreas da festa com um drone. A Corregedoria da Polícia Militar informou que ele vai responder a um processo disciplinar, que pode resultar em expulsão. Durante a festa, 6 fuzis, 8 pistolas, munição e 2 veículos roubados foram apreendidos. Uma carreta cheia de perucas contrabandeadas do Paraguai foi apreendida hoje na Grande São Paulo. Mas dentro do veículo também tinha drogas e celulares. A gente está falando de uma carga avaliada em R$500 milhão. 2 suspeitos foram detidos e liberados depois de pagar fiança. A carreta foi encontrada nesta madrugada pela Guarda Civil durante um patrulhamento na rodovia Regis Bittencourt, em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo. O veículo estava em uma estrada de terra paralela à rodovia e era escoltado por um carro. Os suspeitos foram levados à delegacia e disseram que a carga veio do Paraguai. A situação se tratava de um descaminho, de um contrabando. Eles trouxeram algumas caixas contendo celulares, cabelo de mulher, né? Também cigarro. A mercadoria avaliada em R$500 mil. Em maio, 5 criminosos foram presos em São Paulo por roubo de cabelos. Segundo a polícia, eles invadiam estabelecimentos de estética capilar e fugiam com as mechas. As investigações apontaram um prejuízo de R$5 milhões. Em abril, câmeras de segurança flagraram um momento em que 2 criminosos roubaram 100 quilos de cabelos de um salão nos Jardins, área nobre de São Paulo. O valor desse cabelo, né, no mercado aí, unidade R$5 mil aproximadamente.
A Petrobras anunciou uma redução de preço da gasolina vendida para as refinarias a partir de amanhã. Queda de quase 5%, o equivalente a 14 centavos. Com isso, o valor cobrado das refinarias por litro passa a ser de R$ 2,71. O preço para o consumidor não é tabelado e depende dos estoques e da concorrência entre os postos. O jogador Arrascaeta do Flamengo sofreu uma tentativa de assalto na saída do Maracanã, logo depois do jogo com o Palmeiras. O atleta não registrou boletim de ocorrência sobre essa tentativa de assalto. Arrascaeta estava com a mulher que está grávida. O uruguaio afirmou que em 7 anos de Rio de Janeiro foi a primeira vez que sofreu uma tentativa de assalto. A esposa disse que a situação só não foi pior porque o carro em que estavam é blindado. O casal não se feriu. Hoje, a capital paulista registrou a manhã mais fria para o mês de outubro desde 2014. A Lidiane Sayuri já está com a gente e conta até quando vai esse frio, Lid. Boa noite. Oi, Mariana. Olha só, esse friozinho continua nos próximos dias, principalmente durante as manhãs. Boa noite para você, Edu. Boa noite. Boa noite para quem nos acompanha. Amanhã, a massa de ar frio mantém as temperaturas baixas no sul e no sudeste, com geada nas serras gaúcha, catarinense e da Mantiqueira. Em Curitiba, garoa e máxima prevista de apenas 18 graus. Em São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura chega aos 22. Em Salvador, dia nublado com chuva e risco de transtornos, faz 25. Hoje, a Bahia registrou o maior volume de chuva do país. As imagens de satélite mostram instabilidades no norte e nordeste. Amanhã, a frente fria deixa a Bahia em alerta para temporais. A umidade concentrada até a região norte pode provocar chuva forte do Amazonas ao Tocantins. Tempestades estão previstas do Maranhão até o oeste de Pernambuco. No sul e em boa parte do sudeste, tempo firme. Em Florianópolis, faz 22 graus à tarde. No Rio de Janeiro, 24. 34 em Cuiabá. Em Manaus, 31 e até 30 no Recife. Tempo delivery. A Akemi é de Caçapava, São Paulo. Boa noite, Akemi. A terça-feira começa com muita nebulosidade que vai diminuindo ao longo do dia. À tarde, faz 22 graus. Quarta e quinta, com predomínio de sol e máximas entre 23 e 25 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Ainda hoje, mais de 600 casos de roubos a farmácias são registrados entre janeiro e agosto só no estado de São Paulo. E daqui a pouco a Record transmite o clássico Vasco e Fluminense, direto do Maracanã. Rivais estão em boa fase no Brasileirão e disputam uma vaga na Libertadores do ano que vem. A bola vai rolar aqui no Maracanã, ao vivo, a partir das 7h30 da noite. Logo depois do Jornal da Record, daqui a pouquinho tem Vasco e Fluminense, clássico no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 7h30 da noite, então vamos para o Maracanã com Paloma Totti. Expectativa de casa cheia, hein, Paloma? Boa noite para você. Sim, Edu, boa noite para você, para Mariana, boa noite a todos que estão com a gente no Jornal da Record. Hoje é aqui do Maracanã, mas o mando é do Vasco. Casa cheia, como você bem disse, até ontem 50 mil ingressos tinham sido vendidos antecipadamente para esse clássico carioca de dois times que vivem um momento bem legal no Brasileirão. Estão muito bem, reagiram bem aí no campeonato e estão de olho ou na pré-Libertadores ou até na Libertadores, entrar ali para o grupo da Libertadores, o Fluminense. Vamos girar as informações, começando então pelo time mandante hoje aqui, que é o Vasco. Ale Oliveira, como chegam os vascaínos para o jogo de logo menos? Tudo jóia, Paloma, um abraço para você, boa noite a todos. Não à toa, né, o Maracanã vai estar lotado hoje, o dinizismo está em alta, né, o melhor momento do Vasco na temporada. O time que estava brigando para fugir da zona de rebaixamento embalou e hoje tem a terceira melhor campanha do segundo turno, né, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, né, com isso o time do Vasco está mirando sim uma vaga na Libertadores do ano que vem. E hoje tem reforço, tá? O Paulo Henrique, que estava servindo a seleção brasileira, está de volta ao time do Vasco. Paloma.
Valeu, Ale. Do outro lado, o Fluminense de Luiz Ubeldia, tá bem o Zubeldia no comando desse tricolor, agora o Carioca. O Fluminense de olho, como eu disse, numa vaga na Libertadores do ano que vem. Karen Meneguin chega com as informações do tricolor Carioca. Boa noite para você. Boa noite, Paloma. Boa noite para você que acompanha a gente no Jornal da Record. A torcida do Fluminense está muito feliz com o novo técnico Luiz Ubeldia, até porque este é o segundo de uma sequência de 4 jogos aqui no Maracanã e, por enquanto, ele segue invicto aqui no estádio. Agora você acompanha em primeira mão, fresquinha, a escalação do técnico Luiz Ubeldia para enfrentar o Vasco nesse clássico. O Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, que volta ao time titular, Canóbio, Kevin Serna e também o artilheiro Germancano. Esta é a aposta para enfrentar o Fluminense, o Vasco daqui a pouco. Paloma. Já já a bola rola ao vivão, então hoje para Vasco e Fluminense, direto do Maracanã, com Kleber Machado e o timaço de transmissão da Record. Você assiste aqui na Record, no R7 e no Record Plus. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. Então, até já. Você vai ver a seguir: motorista atropela corredor em Salvador durante um treino. É o terceiro caso em 2 meses. E também, o IBAMA autoriza a Petrobras a pesquisar petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas. Licença levou quase 5 anos para sair e foi concedida às vésperas da COP30. Mais de 600 casos de roubos a farmácias e drogarias foram registrados entre janeiro e agosto deste ano, só no estado de São Paulo. Nessa madrugada, um estabelecimento foi assaltado na região central da capital paulista. 3 homens foram presos. O homem invade a farmácia. Com um saco preto nas mãos, rouba vários produtos. Diversas caixas ficam espalhadas pelo chão. Um suspeito fugiu e outros 3 foram presos. Em Suzano, na Grande São Paulo, os assaltantes levaram todos os medicamentos que estavam nas prateleiras desta farmácia. Eles também invadiram o escritório, arrombaram o cofre e destruíram o sistema de segurança. Era sempre uma farmácia vizinha a um imóvel abandonado. Eles adentravam a esse imóvel, quebravam a parede, entravam na farmácia e realizavam o furto. A quadrilha que roubou a farmácia aqui em Suzano era investigada desde julho, quando invadiu uma outra drogaria na capital paulista. Com a ajuda das câmeras de monitoramento da Prefeitura de São Paulo, a polícia conseguiu identificar os integrantes e a função de cada um do grupo, especializado em furtar medicamentos. Até agora, 6 pessoas foram presas. De janeiro a agosto deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 600 roubos a farmácias e drogarias. Na capital foram 258. Eles faziam um furto por mês, mais ou menos entre o dia 10 e o dia 15. Tinha toda uma rotina da parte deles. Mais um corredor é atropelado em Salvador. Foi durante um treino. Esse é o terceiro caso na cidade em apenas 2 meses. Edmilson da Silva Filho, de 45 anos, treinava com um grupo de corrida quando foi atropelado por este carro. A via estava parcialmente interditada por causa de um evento de atletismo que aconteceu no fim de semana. No momento do acidente, Edmilson estava a 100 metros de distância do início da interdição da rua. Já estava próximo de finalizar nosso treino quando um motorista imprudente, irresponsável, inconsequente acabou atropelando ele, arremessando ele. O atleta está internado e vai passar por cirurgia. O motorista também foi levado ao hospital. Segundo testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez, mas não fez teste do bafômetro porque estava desacordado. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, é permitido correr ou caminhar na pista próximo à margem quando não houver calçada, acostamento ou local apropriado. Neste caso, o pedestre deve estar sempre no sentido contrário ao dos veículos. Quem descumpre a norma pode ser multado. Segundo a família, Edmilson treinava na pista no sentido contrário dos carros. Esse foi o terceiro acidente envolvendo corredores em Salvador. No sábado, parentes e amigos se despediram de Marta dos Santos, de 60 anos, atropelada durante um treino. A polícia pediu a prisão preventiva do motorista, que dirigia sem habilitação. Emerson Pinheiro, de 29 anos, teve a perna direita amputada no fim de agosto ao ser atropelado.
O motorista estava alcoolizado, chegou a ser preso em flagrante, mas agora responde em liberdade. O ex-deputado americano Jorge Santos, filho de brasileiros, falou pela primeira vez desde que deixou a prisão. Jorge Santos contou que soube pela televisão, na penitenciária, que teve a pena perdoada pelo presidente Donald Trump. O ex-deputado agradeceu o gesto e disse ter sido surpreendido. Questionado se devolveria o dinheiro às vítimas que enganou, ele negou que tenha cometido fraude e acusou a promotoria de inflar os números. Santos foi condenado a pagar cerca de R$2 milhões e cumprir a pena por fraude e falsidade ideológica. Ele deixou a prisão na última sexta-feira. Nos Estados Unidos, ainda, Donald Trump acusou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de tráfico de drogas. O americano pretende cortar a ajuda financeira e impor tarifas ao país. Veja no Giro de Notícias Internacionais. O presidente da Colômbia convocou o embaixador do país aqui nos Estados Unidos para prestar esclarecimentos. Trump disse que Petro é líder do tráfico ilegal de drogas e que vai cortar subsídios à Colômbia. Hoje, na Casa Branca, o presidente e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, assinaram um acordo que permite a ampliação do acesso dos Estados Unidos a terras raras do país. Autoridades americanas discutem o desarmamento do grupo terrorista Hamas em Israel. Vitor Larregina. O enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se reuniu com o premier Benjamin Netanyahu em Jerusalém para tratar da continuidade do cessar-fogo. Os terroristas do Hamas entregaram agora à noite mais um caixão às forças israelenses. 15 corpos seguem na faixa de Gaza. Segundo autoridades, o atraso dificulta a negociação para a reconstrução do território. O presidente Trump afirmou que o grupo terrorista está violando o cessar-fogo. Na Bolívia, Rodrigo Paz foi eleito presidente do país. Denise Odorice. O senador conseguiu 54% dos votos no segundo turno. Rodrigo Paz assume a presidência no dia 8 de novembro. No primeiro discurso depois da vitória, Paz disse que quer trabalhar com todos os que amam o país e pediu união nacional. Os bolivianos têm enfrentado aumento de preços e longas filas nos postos de combustíveis. A vitória de Rodrigo Paz colocou fim a 20 anos de governos de esquerda na Bolívia. Em Portugal, um relatório preliminar sobre o acidente com um bondinho elétrico aponta que o cabo usado não era certificado para o transporte de pessoas. Os peritos também apontaram falta de supervisão técnica, registros de inspeções não comprovadas e tarefas que podem não ter sido realizadas. A empresa que administra o transporte público negou todas essas falhas. O relatório sugere que todos os bondes de Lisboa permaneçam parados. O acidente, no início de setembro, matou 16 pessoas. De volta ao Brasil, o IBAMA autorizou a Petrobras a pesquisar petróleo e gás em alto mar na chamada margem equatorial. Cristina Lemos, muito boa noite. Essa é uma licença que só saiu depois de muita negociação, né? Uma verdadeira virada de página, Mariana, porque afinal o receio sempre foi o de possíveis impactos ambientais. Boa noite para você, boa noite, Edu. Para completar, essa licença saiu há apenas 3 semanas da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa no dia 10 de novembro em Belém. A licença de operação permite que a Petrobras perfure um poço em águas profundas. O local fica na margem equatorial, região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. E o poço fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. A perfuração vai ser feita pela sonda NS-42, a pelo menos 2.800 metros de profundidade. Nesta fase, os técnicos da Petrobras vão levantar dados geológicos para avaliar se, de fato, há petróleo e gás na região. O trabalho deve começar imediatamente e pode durar até 5 meses. Se houver viabilidade comercial, a Petrobras vai precisar de nova licença ambiental do IBAMA para a produção. Fizemos uma defesa firme e técnica, que a exploração seja feita de forma responsável ambientalmente, dentro dos mais altos padrões internacionais e com benefícios concretos para brasileiras e brasileiros. Esta ambientalista diz que associações ligadas ao meio ambiente vão organizar uma ação civil pública para contestar o licenciamento. O risco é
Primeiro, a operação em si, então fluxo de embarcações, os testes sísmicos, toda a questão de pessoas que acabam se locomovendo em ambientes onde tem comunidades tradicionais, comunidades indígenas, de pescadores, já traz um impacto àquela região. O presidente Lula se reuniu agora à noite com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, em meio à expectativa de mudanças na pasta. A nossa colega Tainá Farfan acompanhou e traz os detalhes. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Cris. Um ótimo começo de semana para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. Essa reunião aqui no Palácio do Planalto já acontece em clima de despedida para Márcio Macedo. Isso porque o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, deve ser anunciado como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência por Lula. Já de olho nas eleições do ano que vem, o objetivo de Lula é estreitar a relação com os movimentos sociais. Boulos esteve hoje no evento de lançamento de mais um programa social e Márcio Macedo não participou da cerimônia. O presidente também pode anunciar, entre hoje e amanhã, o nome do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para o lugar do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Cris, volto com você. Obrigada, Tainá. Olha, eu apurei agora há pouco que o presidente quer deixar assinada a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E também apurei que existe uma boa chance de o encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump ocorrer durante a cúpula da Malásia, que acontece esta semana. Diplomatas dos dois países trabalham para conciliar a agenda de ambos. E há a expectativa de que a conversa aconteça já no domingo. O encontro ainda não está oficialmente marcado, mas de acordo com fontes do meio diplomático, abre aspas, existe sinergia e boa vontade dos dois lados, o que indica uma mudança de patamar nas conversas. Fecha aspas. A CPI mista do INSS ouviu hoje a advogada que denunciou as suspeitas de fraudes ao então ministro Carlos Lupi. Tiago Nolasco acompanha direto de Brasília. Oi, Tiago, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Tônia Galete já presta depoimentos aqui na CPI mista do INSS há cerca de 2 horas. Ela é assessora jurídica do Sindinap e prestou esclarecimentos sobre o recebimento por parte dela e da família dela de cerca de 20 milhões de reais. Tônia disse que não houve irregularidades. A advogada, que integrou o Conselho Nacional de Previdência Social, denunciou em reunião ao então ministro da Previdência, Carlos Lupi, as suspeitas de fraudes nos descontos do INSS. Ainda hoje, a comissão vai ouvir Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil, entidade que recebeu 1 bilhão e 100 milhões de reais de descontos feitos em aposentadorias e pensões do INSS. Cris, é com você. Obrigada, Tiago. O governo federal lançou hoje um programa de 40 bilhões de reais para financiar obras em imóveis próprios com taxas de juros reduzidas. Os empréstimos a partir de R$ 5 mil devem ser quitados em até 5 anos. A expectativa é beneficiar pelo menos 1.500.000 famílias. A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou a primeira morte por intoxicação por metanol no estado. O homem tinha 55 anos, morava em Foz do Iguaçu. Ele procurou uma unidade de saúde terça-feira passada com dores abdominais depois de ingerir bebida alcoólica. Ele morreu 1 dia depois. Exames confirmaram a presença de metanol no organismo da vítima. Peritos estiveram hoje no imóvel que desabou em Olinda, região metropolitana do Recife. 2 pessoas morreram, 10 ficaram feridas. A suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. O laudo com as causas do acidente deve ficar pronto em 30 dias. A Receita Federal apreendeu um avião com cerca de 570 celulares. Tudo sem nota fiscal, no aeroporto de Porto Belo, Santa Catarina. A carga, avaliada em mais de 3 milhões de reais, foi apreendida. Ela tinha saído do Paraná. O piloto e o ajudante estão presos. Foi enterrado hoje o corpo de uma mulher que foi atingida por disparos ao passar por uma barricada no Rio de Janeiro. Ela trabalhava como maquiadora e estava com um filho de 4 anos no colo. A criança não se feriu. No Instituto Médico Legal, familiares aguardavam a liberação do corpo. A maquiadora Verônica da Silva Barreto, de 26 anos, morreu no pronto-socorro depois de ser atingida por 3 tiros. Era todo dia a gente se ligando, mandando mensagem um para o outro,
Minha irmã era tudo para mim. Perder ela desse jeito tá doendo muito, muito, muito mesmo. O crime aconteceu no domingo no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, criminosos atiraram depois que o carro em que a vítima estava, com os vidros fechados, atravessou uma barricada como esta. Além de Verônica, estavam no carro 3 adultos e 3 crianças, entre elas o filho da maquiadora, de apenas 4 anos. A família seguia para uma excursão em um sítio em Itaguaí, na Baixada Fluminense, quando houve o ataque. Infelizmente, a minha filha, a única reação dela foi arriar meu neto e ela que tomou os tiros. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O carro que levava a família passou por perícia. O corpo da maquiadora foi enterrado hoje à tarde em um cemitério de São Gonçalo. A despedida foi marcada pela emoção. O acidente com a equipe de remo que voltava para o Rio Grande do Sul depois de uma competição completa 1 ano hoje. 7 atletas, o treinador, o motorista da van morreram. Do grupo, apenas um jovem sobreviveu. Remadores entraram na água, não para competir, mas para homenagear as vítimas do acidente. É como se tivessem tirado um pedaço do teu coração, do teu membro. É uma dor assim que não tem fim. Há 1 ano, os integrantes do projeto Remar para o Futuro viajavam de São Paulo para Pelotas, do Rio Grande do Sul, depois de participarem do Campeonato Brasileiro de Remo em barcos longos. No meio do trajeto, a van com a delegação foi atingida por uma carreta sem freios na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. A carreta tombou sobre a van. 7 atletas, o treinador e o motorista da van morreram. João foi o único sobrevivente. Era uma família, né? Eram meus irmãos, minhas irmãs também. Eu convivia toda hora com eles, né? Umas pessoas que eu amava muito. O motorista e o proprietário da carreta foram indiciados por homicídio culposo, quando há a intenção de matar. A perícia concluiu que o veículo trafegava com excesso de peso e que os freios não funcionavam adequadamente. Atualmente, 35 atletas participam da equipe de remo. Eles querem manter vivo o legado das vítimas do acidente. O que conforta é a gente ver hoje essa gurizada, né, nova também, grande família Remar para o Futuro, né? O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição você acompanha no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo de graça no Record Plus. Agora você fica com o Brasileirão na Record, Vasco e Fluminense. E logo depois de O Senhor e a Serva tem A Fazenda. Gabi Hispanic está fora do jogo, você vai saber tudo o que aconteceu. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.